No quadro O Povo Quer Saber de hoje, nós vamos esclarecer dúvidas sobre a sua conta de energia. Você sabe quais são os impostos que você paga no seu talão? Dona Fátima tem em casa os eletrodomésticos básicos de uma família. A exceção são 2 máquinas de costura que, segundo ela, raramente são usadas. Nos quartos não há condicionadores de ar. Em fevereiro desse ano, a aposentada foi surpreendida com uma conta de energia de R$ 92, bem acima da de janeiro, que custou R$ 68, e uma diferença drástica para o mês de março, cujo talão custou R$ 13. Dona Fátima não consegue entender o motivo da oscilação de valores. Principalmente no primeiro mês de janeiro, né? Porque aqui em casa nunca a gente teve esse consumo que deu R$ 92. Sempre é 65, 72 e eu sempre procuro economizar. O piauiense consome em média 204 kW de energia por hora. A Eletrobras Piauí tem 1.068.000 clientes em todo o estado. 936 mil são consumidores residenciais e 77 mil comerciais. Boa parte deles certamente tem dificuldade para entender a conta de energia. O valor do quilowatt é definido por classe. Entre os consumidores de baixa renda, quem consome de 0 a 30 kW paga 12 centavos, de 31 a 100, 21 centavos, de 101 a 200 kW, 31 centavos e acima de 201, 35 centavos. Para residência normal, cobra-se 36 centavos por quilowatt. Residência rural, 22 centavos. Indústria e comércio pagam 36 centavos. Quanto aos impostos, pessoa física paga o ICMS. A alíquota é de 20% para quem consome até 200 kW e 25% acima desse limite. Pessoa jurídica paga ainda PIS e COFINS. As alíquotas variam de acordo com a receita da empresa. Tudo isso vem discriminado na conta. Difícil é assimilar essa avalanche de números. Eu achava que ela devia instruir as pessoas, principalmente as pessoas menos esclarecidas. Eu sou esclarecida, eu não entendi, imagina a pessoa que não é esclarecida. E nós estamos recebendo aqui no estúdio a gerente de atendimento da Eletrobras Piauí, Júlia Pessoa. Boa tarde, obrigado pela presença. Amadeu, boa tarde, Ali. Obrigada a todos. A senhora, eu quero começar aí pelo final da reportagem, quando a consumidora disse que ela, que é esclarecida, não consegue entender os cálculos aí da conta. Imagine os outros. Existe um serviço de informação ao consumidor que tiver dúvidas ou que quer esclarecimento sobre as contas? Bom, primeiro boa tarde a todos, especialmente aos nossos clientes da Eletrobras Distribuição Piauí. Existe sim esse serviço. Na verdade, todo o demonstrativo de composição da fatura, ele é disponibilizado em nossas agências de atendimento e o cliente pode também nos contactar através do call center, né, pelo telefone 0800 086 0800 e solicitar qualquer tipo de esclarecimento. Na verdade, a obrigação da empresa não seria demonstrar todos os cálculos, mas demonstrar os valores que estão compondo aquela fatura. E muitos clientes realmente têm dúvidas, então acho de grande valia a gente estar aqui dando essas explicações. Bem, uma das observações que mais são feitas a mim, a pessoa me conhece da televisão, fica perguntando, Amadeu, não foi anunciada aí uma redução nas contas de luz? Por que essa redução não chegou no meu talão? Então eu queria que a senhora pudesse explicar por que as pessoas não estão sentindo no bolso essa redução que foi anunciada pela presidente Dilma. Bom, de fato, a redução anunciada, ela realmente aconteceu. Para a Eletrobras Distribuição Piauí, isso foi operacionalizado por uma resolução da ANEEL, que é o nosso órgão regulador, desde 24 de janeiro. Então, por que o cliente ou alguns clientes até bem pouco tempo ainda não tinham sentido? Porque a nova tarifa, o que reduziu, Amadeu, na verdade, foi a tarifa homologada, a tarifa sem impostos, certo? Vou explicar melhor mais adiante quais são os impostos que incidem na conta. Mas a tarifa homologada foi o que reduziu desde 24 de janeiro. Então, o cliente ele veio agora em março, realmente ele sentiu 100% da redução tarifária. 18% para as unidades consumidoras ligadas aí em baixa tensão, qualquer uma delas, residencial, comercial, até mesmo industrial, se tiver algum industrial ligado em baixa tensão. E, em média, 32% para os clientes ligados em alta tensão. Isso é fato. Nós, inclusive, para você ter uma ideia,
apuramos a redução média do nosso faturamento total em relação a janeiro, fevereiro, e o nosso faturamento total reduziu aí na ordem de quase 23%. Então, realmente o cliente veio perceber a tarifa cheia, reduzida, agora em março. Isso em função da sua data de leitura. Por quê? Por exemplo, a resolução homologou a nova tarifa a partir de 24 de janeiro, mas o cliente tem uma data de leitura 5 ou 10 de cada mês, então ele pegou uma tarifa proporcional. Ele pegou parte da tarifa anterior e parte da tarifa nova. Agora, em março, todos os clientes da Eletrobras Distribuição Piauí foram faturados com 100% da tarifa homologada. E, portanto, qual é a diferença aí dessa tarifa homologada para outra? Bom, a nova tarifa homologada, para baixa tensão, ela prevê uma redução de 18% do valor homologado realmente, Amadeu. Então, por que muitos clientes ainda estão vindo na agência dizendo assim, ah, mas eu não senti, peguei minha fatura de um mês, peguei a fatura de outro mês, fiz um cálculo e está parecido. Na verdade, o que mudou foi a tarifa que é multiplicada pelo total do seu consumo. Então, se você teve alguma oscilação de consumo entre um mês e outro, é claro que você não vai perceber essa redução. Quer dizer, a pessoa que está pagando o mesmo valor é porque aumentou um pouco o consumo. Exatamente. Inclusive, Amadeu, eu trouxe aqui uma fatura de energia, ela é bem pequena, mas só para explicar ao cliente onde é que ele identifica isso. Aqui nessa parte sei se central... vai dar para ver. Vamos tentar aqui, porque está muito pequeno aí. Ok, mas só para explicar, a título demonstrativo, na parte central da fatura estão disponibilizados todo o demonstrativo do que compõe a conta. Inclusive, em destaque, a tarifa sem impostos. Essa tarifa sem impostos é que sofreu redução. Vou dar um exemplo da classe residencial. Tá. Se o nosso cliente da classe residencial pegar a fatura dele do mês de janeiro, lá que ele tem data de leitura lá no início de janeiro, ou mesmo no mês de dezembro do ano passado, e pegar uma fatura dele agora do mês de março, ele vai perceber. Por exemplo, a tarifa do residencial que chegava aí a 58 centavos, hoje ela está em 36 centavos. Bem, então, é perceptível a redução. O povo quer saber, então vamos para o povo que está perguntando para nós. Na Rua 10, no Dagmar Maza, o poste há mais de um ano está escuro, mas vem a conta para a gente pagar. É o Emerson. Bom, Emerson, explicando, até aproveitando o gancho da sua pergunta, para dar um esclarecimento para toda a população. O serviço de iluminação pública, ele é prestado pela Prefeitura Municipal. Então, o que compete à Eletrobras Distribuição Piauí é apenas, via convênio que temos com a Prefeitura, arrecadar o valor correspondente à taxa de iluminação pública. Esse dinheiro é repassado integralmente para a Prefeitura? Integralmente à Prefeitura. Então, qualquer reclamação, ele terá que contactar a Prefeitura. Quando o consumidor não paga a conta, a luz é cortada e a gente é multado. Mas quando a Eletrobras não fornece a energia, não acontece nada com a Eletrobras. Isso é justo? De fato, nós temos sim interrupções de energia, isso inclusive é objeto de um cálculo, né? O nosso cliente, ele pode solicitar à Eletrobras Distribuição Piauí esse cálculo, né, que na verdade é essa diferença, esse tempo da duração equivalente de interrupção de energia, o que nós chamamos de DIC e FIC. Então, ele pode solicitar da Eletrobras Distribuição Piauí o cálculo desse período, né, em que ele ficou com esse quilowatt-hora interrompido. E aí é abatido? Inclusive, tem direito a esse ressarcimento. Então ele tem que procurar um advogado para saber como é que faz? Não, administrativamente ele dá entrada dessa solicitação na CEPIS. Agora isso não é muito comum, Amadeu, porque... Depende do tempo que a energia depende da duração então, dessa vale a falta de pena energia. a partir de quando? Como? Vale a pena ir reclamar a partir de quanto tempo? Acredito que horas, dias, mas não chega a tanto, automaticamente não viria. Não, vem um desconto, o DEC-FEC, que é um desconto calculado para todo o estado. Então, esse sim vem automático na conta de energia. Juliana, a gente tem muita pergunta aqui de telespectador. Um deles está dizendo que o 0800 está sempre ocupado e que a gente nunca consegue falar com as telefonistas, com os atendentes, que precisa resolver esse problema para poder se comunicar. E um telespectador de Piracuruca, o Mariano, diz que a taxa de iluminação lá aumentou de R$ 3 para R$ 10. Ele pergunta o que aconteceu.
Bom, em relação ao 0800, buscando otimizar esse serviço, a Eletrobras Distribuição Piauí centralizou aí o call center da empresa, de todas as empresas do Grupo Eletrobras em Brasília, né? A parte desse call center que está lá, sediado em Brasília, e parte do call center que ainda está aqui no estado do Piauí. Então, as demandas inicialmente são atendidas aqui e quando há um transbordo, ou seja, quando a nossa capacidade não é suficiente para atender todas as ligações, elas são remetidas para Brasília. Ainda assim, temos dificuldades, principalmente em alguns picos de horário. Mas, para isso, nós temos alguns canais alternativos de atendimento também, né? O cliente ele pode registrar sua reclamação, sua solicitação nas nossas agências de atendimento ou via internet. Nós temos um serviço que, inclusive, precisa ser mais divulgado, que é, principalmente com relação às solicitações comerciais, podem ser feitas pela internet. Emissão de segunda via, análise do histórico de consumo, até simulação de um possível parcelamento de débitos. E qual é o endereço? www.cepisa.com.br. O Carlos, comprei uma casa com débito na Cepisa. Só que o débito era de um senhor que já faleceu. Já está com 1 ano que mora nesta casa e eu pago em dia. Eu quero saber o que eu faço com esse débito. Bom, é muito importante regularizar logo essa situação. O primeiro ponto seria identificar se existe de fato algum vínculo entre ele e esse senhor, esse antigo proprietário que faleceu, ou se não, ou se foi simplesmente a compra do imóvel. Nesse caso, ele deve dar entrada em um processo, num setor que nós dispomos aqui em Teresina, na nossa agência sede, na Avenida Maranhão, o setor de transferência de titularidade com débito. Nesse setor, ele apresentará toda a sua documentação, certidão de óbito desse cidadão, se ele tiver algum vínculo, ou o documento que comprova a aquisição do imóvel, declaração de compra e venda, registro do imóvel, e aí ele comprovará se existe ou não responsabilidade dele com relação a esse débito. Em caso negativo, a titularidade será transferida para ele e ele assumirá, vamos dizer assim, o pagamento, a regularização da unidade consumidora a partir de então. O Sebastião quer saber se é legal a empresa colocar o consumidor no SPC. Nós não trabalhamos com SPC, mas trabalhamos com Serasa. Sim, é devido... Ele trocou, acredito, né? que ele quis dizer isso. Mas é devido a fatura a partir de vencida, ela pode ser negativada. Agora, o mais importante para alertar os nossos clientes é que nós temos o cuidado em relação a dar cumprimento a toda essa régua de cobrança em relação à negativação. Então, nenhum cliente é negativado sem que ele tenha sido notificado. E a notificação é bem clara, ela diz qual é a unidade consumidora, qual é o valor do débito, qual é o mês que está em atraso e dá ao cliente ainda um prazo de 10 dias para regularização. Então, nesse período, ele pode parcelar, ele pode pagar à vista, pode solicitar uma segunda via. O que acontece muito é que a gente tem conseguido, obtido êxito até com a recuperação desses créditos, com clientes que já deixaram o imóvel. Então, ele recebe a notificação lá na casa em que ele infelizmente não reside mais, e aí ele termina gerando uma confusão. Mas aí, para qualquer informação, basta ele nos contactar que a gente informa direitinho. O Samuel, aqui em Santo Antônio dos Milagres, ficamos mais de 60 horas sem energia. Esse não é um caso de ressarcimento da empresa para os consumidores? Primeiro teria que ser identificado junto à nossa área operacional o que é que aconteceu, né? Realmente, eu não teria essa informação para prestar agora. Mas ele, até de forma coletiva, no município, pode dar entrada dessa solicitação na Eletrobras para primeiro receber as justificativas do que houve, porque eu não tenho conhecimento sobre o fato, para então estudar essa possibilidade. E eu quero agradecê-la pela presença aqui com a gente.